Se você está estudando para o Enem, você deve estar com aquela sensação de que o tempo está acabando, né? Não é possível, cara, senão você está fazendo alguma coisa errada. Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? A verdade é que nesse momento que a gente publicou esse vídeo, faltam basicamente 2 meses para o Enem e essa sensação está acontecendo com todo mundo. A gente está vendo isso nos nossos alunos. Eu ia falar que é a sensação de água batendo na bunda, mas é muito mais que isso, cara. É água no pescoço já, sabe? E é nesse momento exatamente que vocês começam a cometer os maiores erros em relação à metodologia de estudo. Essa é uma verdade dura de engolir, cara, mas o que acontece é, o desespero te faz tomar muitas decisões precipitadas e a gente tá aqui nesse vídeo para falar sobre como você tem que se portar nesses últimos 2 meses de preparação para o Enem. Eu vou te passar mais do que só a teoria por trás disso. Na prática, eu vou te mostrar onde tem que estar seu foco. Eu sou PV, sou professor de biologia, especialista em estratégia de estudo aqui na Gama, e quando eu te falei que as pessoas cometem muitos erros nessa hora que o desespero tá batendo, é pelo seguinte, cara, você tem pouco tempo e provavelmente um monte de coisa para estudar que você ainda não conseguiu ver, ou que você até já viu, mas não conseguiu absorver tudo que precisava, ainda tá errando questões disso na hora da prova, e a sua tendência é pegar todos esses conteúdos, fazer uma grande lista e dividir pelos dias que faltam até o Enem. E aí quando você vai ver na realidade, cara, você tem, sei lá, 10 minutos para aprender análise combinatória e 20 minutos para aprender física avançada. Eu não preciso nem te falar que isso vai dar errado, né? A verdade é, você não vai ter tempo para ver tudo e essa é a verdade que você tem que aceitar o quanto antes. O segredo da estratégia para esses 2 últimos meses é exatamente o oposto disso, cara. É hora de você cortar o máximo de coisas que der. E foi assim que eu estruturei esse vídeo para vocês. Eu vou te falar da base do que você precisa entender sobre a estratégia geral de revisão ou de preparação nesses últimos meses e no final eu vou te dar um roteiro exatamente do que você precisa fazer naquelas matérias que a galera costuma ter maior dificuldade. Ciências da natureza e matemática no Enem. O tão temido segundo dia. Para te falar o que você precisa fazer, deixa eu te explicar por que não adianta esse desespero de dividir seu tempo por todos os conteúdos, cara. Primeira coisa é, nem todo conteúdo vai aparecer na prova e a prova do Enem especificamente é uma prova que tem uma concentração muito grande de relevância em poucos conteúdos de cada área. Eu vou te mostrar, por exemplo, 5 conteúdos de matemática que compreendem mais de 80% de toda a prova do Enem. Então não vale a pena saber tudo, sabe? Não vale a pena você querer dividir seu tempo entre todos os conteúdos, porque nem todos eles vão estar na prova. E o segundo motivo é, mesmo que tenha algum conteúdo da prova que você não saiba, ninguém acha que você vai acertar as 45 questões. E você definitivamente não precisa acertar as 45 para passar no curso que você quer. É só olhar a nota de corte, cara. As notas de corte, mesmo dos cursos mais altos, estão ali em 800 pontos, 800 e alguma coisa. Na grande maioria dos cursos a gente tem 740, 750, no máximo aí uns 780 para os cursos mais concorridos. Isso significa que essa ideia de dividir seu tempo por todos os conteúdos para você chegar sabendo o máximo, ela não adianta porque ainda assim você vai errar questões e o que eu vou te ensinar aqui é escolher as questões que você precisa acertar. Então, esse vídeo é sobre priorização. Eu vou te ensinar aquilo que você precisa priorizar para que nesse tempo super curto você consiga o máximo de pontuação possível. O grande problema é que todo mundo acha que sabe priorizar as coisas, mas eles priorizam de uma forma errada, que é uma priorização baseada em relevância. Por exemplo, físico-química é a matéria que mais aparece em química no Enem. Só que físico-química é um assunto muito complicado de aprender para quem não tem uma boa base de química das outras áreas que são importantes. Então, quando eu te passar o roteiro do cronograma de 2 meses, eu vou te passar esse roteiro não só baseado na relevância dos assuntos, mas baseado também no critério de dependência. O que isso quer dizer? Físico-química é a matéria que mais cai em química. É a maior frequência de todas. Só que, para entender essa físico-química, você precisa da base da química inorgânica, das funções inorgânicas, e se você não respeitar isso, provavelmente você vai perder tempo tentando aprender uma coisa que, para sua capacidade atual, está muito à frente. Então, a realidade é que priorização é mais do que só a relevância do conteúdo. Ele leva em conta a relevância do conteúdo e a interdependência
sequência entre os diferentes conceitos, entre os diferentes conteúdos que a gente tem dentro da mesma matéria. E aí, quando você une os dois, cara, você tem o maior potencial, que é de estudar uma sequência lógica dentro dos conteúdos, rápida, para você conseguir a maior pontuação. Eu fiz um roteiro para química, física, biologia e matemática para você arrasar na segunda prova do Enem, e ela tá na ordem certa que você precisa fazer. Não adianta pular a ordem, senão lá na frente você não vai conseguir absorver o conteúdo da forma que você precisa. Tô te avisando, hein? E a outra coisa é que nem todo mundo aqui tá saindo do mesmo ponto, cara. Então eu vou falar uma ordem lógica, mas se você, em alguns desses conteúdos, já tem uma boa base, você pode pular para a próxima etapa sem necessariamente se preocupar com a primeira. Mas ó, você tem que ser muito sincero em relação a isso, hein, cara? Não adianta você querer adiantar as coisas se você não tiver a base efetivamente formada. Então, ó, vamos lá. Eu vou começar por ciências da natureza, especificamente por biologia, a melhor matéria de todas. E quem acha diferente tá errado, né? O que eu vou fazer com vocês eu vou te dar 5 assuntos que você tem que estudar exatamente nessa ordem, e para biologia esses 5 assuntos correspondem a mais ou menos 78% das últimas 5 provas do Enem. Então assim, é o que você precisa para chegar na pontuação, cara, que vai dar para passar no curso que você quer. Eu te garanto isso. O primeiro assunto, o primeiro bloco, né, na verdade, que são 2 assuntos, eles correspondem exatamente aos assuntos que mais caem na prova, que é ecologia e desequilíbrios ambientais. Por que vale a pena começar por eles? Porque ecologia e desequilíbrios ambientais não dependem muito de conhecimento de outras áreas da biologia. Então, mesmo que você esteja partindo do zero, cara, essas matérias eu te garanto que você vai conseguir entender. Depois das duas, você vai passar por um bloco de 3 conteúdos que um depende do outro e que formam mais de 30% das últimas provas do Enem, que é o bloco citologia, citogenética e biotecnologia. Citologia é a parte de estudo da célula que você já está acostumado, membrana, organelas e etc. E citogenética é a parte de DNA, de transcrição e de tradução que acontecem dentro da célula. Biotecnologia nada mais é do que a parte de citogenética aplicada, ou seja, transgenia, clonagem, tudo aquilo que você precisa da utilização do DNA para algum objetivo que seja de interesse humano. São várias questões do Enem por ano nesse estilo. E o restante da biologia, cara? O restante da biologia você vai revisar se der tempo. Por quê? Com isso, você já tem basicamente 78% da prova garantido. Mas tem que respeitar a ordem que eu te dei, hein? Partindo para química, a gente tem uma estrutura muito parecida. Conteúdos iniciais que vão derivando em outros conteúdos depois. Só que aqui vai ser uma sequência única, cara. Então você vai começar pela parte de inorgânica, que é entender o que é um átomo, o que é uma molécula, para depois passar para 2 conteúdos muito importantes: funções inorgânicas e funções orgânicas. Mas você não vai conseguir entender a função das moléculas orgânicas e inorgânicas se você não tiver a base do que é uma molécula. Então é importante que você domine inorgânica primeiro. Partindo disso, cara, a melhor coisa para você entender é estequiometria, ou seja, como que os diferentes compostos químicos reagem entre si. Para quê? Para te dar base para entender o conteúdo mais frequente em toda a química no Enem, que é físico-química, e assim acaba a nossa sequência aqui dentro da química. Inorgânica, funções inorgânicas, funções orgânicas, estequiometria e físico-química. Peraí, antes de terminar esse vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Espero que esse vídeo esteja te ajudando muito, mas eu tô aqui para dizer que a Gama pode te ajudar muito mais na preparação pro Enem. Nós somos o único cursinho que trabalha de forma totalmente direcionada para a prova, levando em conta exatamente aquilo que cai mais para direcionar seus estudos. E não só direcionado para a prova do Enem, mas também de forma individualizada. É isso mesmo, a gente consegue trabalhar direcionando cada aluno para aquilo que ele tem mais dificuldade e onde ele tem maior possibilidade de ganhar ponto. Então, ó, tem um link aqui na descrição do vídeo, clica lá para conhecer mais sobre a Gama e vem estudar com a gente. E agora, fechando ciências da natureza, a gente tem a mais temida de todas, a física, cara. Física é um conteúdo super complexo, você já deve ter percebido isso, mas se você focar nesses 5 assuntos que eu vou te passar exatamente na ordem, você vai dominar mais de 80% da prova. E aí eu te garanto que pelo menos as questões fáceis, aquelas que vão ser mais valorizadas pela TRI, você vai conseguir acertar. A primeira
primeira delas mata termologia logo, cara, porque termologia é uma matéria que não depende de nenhuma outra antes e ela já é uma matéria muito frequente no Enem. E é tranquila também de entender, cara. Não exige tanto de fundamento matemático. Tenho certeza que você vai conseguir estudar isso de forma bem rápida. Depois você vai para a sequência cinemática e dinâmica, cara. Cinemática é a parte que você vai entender basicamente o que é movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, para depois cair na parte de dinâmica, que é a parte de leis de Newton, a parte de forças, tudo bem? Essa é a base da física, cara. Ela vai derivar para vários outros conteúdos depois, mas é lógico, em pouco tempo você não vai passar por todos eles. Você vai para 2 conteúdos no final. Eletrodinâmica, que é carta marcada no Enem, e ondulatória, que é outra que eu te garanto que vai aparecer. Com isso, cara, você tem mais de 80% da prova dominada e vai ter um ótimo resultado. E por último, vamos para matemática, cara. A área que não só vai te dar a maior pontuação de todas, provavelmente porque é a mais valorizada na TRI, mas que também, cara, é a que tem os assuntos mais concentrados. Isso que eu vou te passar aqui é certamente muito mais de 80% da prova de matemática, cara. Ela é a que definitivamente tem os conteúdos mais básicos como os principais. Então, de onde você vai começar? Cara, se você ainda não domina isso, você precisa começar de cálculos matemáticos. Não é só somar e subtrair, não, tá, cara? É saber potenciação, radiciação e todas essas continhas que são difíceis, até aquelas com vírgula, tá? Depois você vai pra aritmética, até aquelas com vírgula, tipo assim, não, sei, pô, 3 mais 2 é 5. Depois você vai para a aritmética, que é a parte de porcentagem, razão e proporção, todos esses cálculos básicos, que é basicamente pensar em números, sabe? Conseguir correlacionar os números, enfim, essas operações normais de questões do Enem, principalmente na matemática. Partindo disso, você pode ir em qualquer ordem para os 3 conteúdos que eu vou te falar: álgebra, estatística e geometria plana. Cara, se você dominar isso, você tem a maior parte da prova garantida. Estatística corresponde a mais de 20% da prova, álgebra mais de 20% da prova e geometria plana também, cara. Ou seja, só esse bloquinho aí já dá 60% de tudo que aparece. Fora cálculos matemáticos e aritmética, que estão em basicamente todas as questões, independente do conteúdo, porque elas também caem associadas a outros conteúdos que aparecem. Ó, espero que vocês usem muito esse cronograma de 2 meses. Cara, lembra que se você já domina algum conteúdo desses iniciais, você pode passar para frente, mas de forma alguma pule etapa se você ainda não domina o anterior, beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, você está dando muito mole. E se você ainda não está inscrito no canal, essa é a hora certa de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Agora, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente continua trocando ideia por lá. Um beijo!